Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, né? Nós vamos estudar essa semana sobre velocidade das transformações, que é a parte de cinética química, tá? Então, nós vamos realizar alguns cálculos para encontrar essa velocidade. Então, fiquem atentos aqui. A semana 3 está na página 55, tá? As atividades na página 57 e 58. Vou explicar para vocês os exemplos que estão aqui. Então, olha só, aqui ele já vai falar sobre a conversão da água oxigenada em água e oxigênio, né? Então, ele fala o seguinte: digamos que durante 1 minuto se formaram 0,3 mols de água e 0,15 de O2. É importante, gente, a equação estar sempre balanceada, tá? Porque o coeficiente aqui estequiométrico vai entrar nos cálculos, tá? Por proporção. Então, saibam que esse coeficiente aqui é importante. Fiquem bem atentos a ele. Então, enquanto se decompôs 0,3 mols de H2O2. Quais são essas velocidades? Então, ele te deu o tempo em 1 minuto. Então, eu vou pegar 0,3 e vou dividir por 1. Vou pegar 0,15 e dividir por 1. E 0,3 e dividir por 1 também, tá? Por quê? Porque esse tempo é 1 minuto. A velocidade vai ser a sua concentração aqui dividido pelo tempo, que é 1. Então, a sua velocidade é essa daqui, tá? E ele fala assim, e a velocidade média da reação global, tá? Você tem que pegar esses valores e dividir pelo coeficiente estequiométrico de cada um. Lá na H2O, eu tenho coeficiente estequiométrico aqui de 2 mols. Para a água também de 2 e para o oxigênio de 1. Então, eu vou pegar essa velocidade que eu encontrei, ó. Da água foi dividido por 2, porque ela está 2 mols. Da água oxigenada também foi dividido por 2. E do oxigênio foi dividido por 1, tá? Agora, o que vocês têm que entender? Olha só, como que eu vou fazer esse cálculo? A velocidade média vai ser a variação da sua concentração ali do produto sobre o tempo. O mesmo vale para os reagentes, tá? Só que nos reagentes, quando você fizer final menos inicial, vocês vão ver que vai aparecer valor negativo. E para resolver esse problema, ele fala que no caso dos reagentes, você tem que colocar um menos aqui antes desse delta. Então, olha só, a proporção aqui em cima, ele falou que está a seguinte, ó. Eu tenho proporção estequiométrica 2 de ozônio para 3 de oxigênio, tá? Então, vamos lá. Como que eu calculo a velocidade média? Então, eu tenho que ter um tempo, né? Se passou 1 minuto, sua variação de tempo é de 0 para 1. Então, o ΔT vai ser 1 menos 0, tá? E sua concentração? Ele falou o seguinte, de ozônio, ele passou de 10 para 4. Ó. Digamos que no balão havia 10 mols de gás ozônio, mas após 1 minuto restaram apenas 4 mols, desculpa. Então, ó, inicialmente tinha 10, então o inicial é 10 e o final é 4. Isso em quanto tempo? 1 minuto. Então, para calcular a velocidade ali média da reação, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o final, que é 4, menos o inicial, que é 10, e dividir pelo tempo, que foi 1 minuto, tá? Então, eu vou obter 4 menos 10, vai ficar menos 6, só que lembrando que para o reagente eu vou colocar esse sinal negativo aqui, só para não aparecer o menos, tá? Então, fica 6 mol por litro vezes minuto de ozônios consumidos ali, tá? A cada minuto, nesse caso, a velocidade média. E para o oxigênio, para o O2. Então, quanto que foi produzido de O2 no caso? Você sabe que gastou quantos mols de ozônio? Foram 6, né? 10 menos 4, 6. Então, 6 foram gastos. A proporção aqui, gente, é que a cada 2 mols de ozônio eu tenha 3 de oxigênio, tá? Então, se eu tenho 6 mols
de ozônio, eu vou ter 9 mols de O2. Isso pela regra de 3, tá? Você tem 2 para 3, eu multipliquei por 3 aqui para formar 6 mols, então eu tenho que multiplicar por 3 aqui para descobrir a proporção de O2. Então fica 9 mols. Então a produção dele eu tinha inicialmente 0, porque no início da reação eu não tenho nada no meu produto. 9 menos 0, em quantos minutos? 1 minuto. Então 9 sobre 1 vai dar 9 mols, é a produção. Se você quiser ali dividir pela proporção estequiométrica, que é o que ele está pedindo aqui, a velocidade média da reação global, então ele tem que saber qual que é a velocidade média da reação global, você tem que pegar esse valor de velocidade que você encontrou lá em cima, de velocidade média, e dividir pelo coeficiente estequiométrico. Do ozônio eu tenho 2 mols lá, então eu divido por 2. E do O2 eu tenho 3. Então aqui eu encontrei que deu 3 mols por litro a cada minuto. As atividades. Ele vai pedir o seguinte para vocês na 1. Essa aqui é bem simples, tá? Só que o que acontece? Ele fala lá embaixo no exercício, ele está pedindo em minutos e aqui está tudo em segundos. Então vocês têm que achar aqui qual que é o intervalo de 3 a 5 minutos. Então lembrando que 1 minuto é 60 segundos, então 3 minutos vai ser quantos segundos? Tá? Então vai ser 180. E 5 minutos vão ser 300 segundos. Então você vai ter esse intervalo aqui. Tá? É esse intervalo que você vai trabalhar a velocidade média. Tá? E ele quer calcule a velocidade média da reação no intervalo. Então aqui vocês podem calcular por minuto mesmo, tá? Você tem inicialmente 3 minutos, é o seu tempo inicial, seu tempo final é 5. Então lá na hora de fazer o delta é 5 menos 3. E a concentração? Eu tenho a final aqui, que eu quero, porque esse intervalo meu, o 5 é o final, então eu tenho 0,18 menos 0,2. É assim que você vai calcular essa velocidade, tá? Não esqueçam que você tem que encontrar aí na tabela essa velocidade em minutos, tá? Porque ele não te deu essa velocidade em segundos e é melhor que vocês façam por minuto mesmo, que é o que trabalhou lá em cima, né? Então, você só tem que identificar aqui quantos minutos dá tantos segundos e você tem o intervalo. Tendo o intervalo, você vai fazer concentração final menos concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial lá. Pode fazer em minuto, então fica 5 menos 3, tá? O minuto fica bem mais simples. E na 2? Na 2, ele pergunta se a velocidade dessa reação é constante. Então, como que você vai saber isso? Você vai escolher 2 pares distintos de tempo e concentração. Então, a primeira coisa que você faz, nesse intervalo aqui, de 10 e 0, calcula para mim a velocidade média. Você vai encontrar lá o número. Depois você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui, de 30 a 20. Calcula a velocidade média. Lembrando que vai ser a velocidade média aqui. Vai ser final menos inicial, né? O tempo final é 30, o inicial é 20, a concentração final é 0,2, a inicial é 0,375. E vai fazer esse cálculo nesse par desses intervalos que eu falei para vocês. Então, calcula a velocidade. Primeiro, ali para o intervalo de 10 e 0, ou 0 e 10, e depois para o intervalo de 30 e 20. Se você encontrar o mesmo valor para essas duas velocidades, quer dizer que a velocidade da reação é constante. Se você não encontrar, quer dizer que ela não é constante, tá? Vai ser a partir do cálculo que você vai desenvolver aqui. A 3, pessoal, o que vocês têm que fazer? Aqui você vai fazer a análise a partir do coeficiente estequiométrico. Então ele fala o seguinte: formação da água a partir do consumo de oxigênio e de hidrogênio, tá? Então ele está falando que o oxigênio vai consumir 4 mols, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter a reação balanceada dessa equação. Então eu tenho 2 mols de H2 mais 1 mol de O2, tá? Formando 2 de água.
Então aqui ele te deu que o oxigênio, né, ele gasta 4 mols por minuto, ele está sendo consumido 4 mols por minuto. E para o H2, olha só, o H2, a proporção aqui é de 1 para 2. Então se o oxigênio tem 1 mol, o hidrogênio vai ter o dobro. Se o oxigênio tiver 4 mols, eu vou ter que multiplicar por esse coeficiente estequiométrico aqui, né? Então vocês façam aí e vejam qual resultado vocês obtêm. Então lembrando que é sempre assim, você tem que partir, se ele te der de um deles, você tem que fazer a proporção estequiométrica para conseguir a do outro, tá? Bem simples. O que vocês têm que saber é que a proporção aqui, como é de 1 para 2, né? Se eu tiver 1 mol de oxigênio consumido por minuto, eu vou ter 2 de hidrogênio consumido por minuto. E se eu tiver 4 de oxigênio, né? Vejam aí o que vocês têm que multiplicar. Façam aí a 3, qualquer dúvida. Aqui ele vai mostrar uma reação qualquer e ele quer a velocidade média da reação no intervalo. Então, de 2 a 5. Então, lembrando que o final é 5 e o inicial é 2, tá? Não esqueçam disso. Então, eu vou aqui. Eu tenho que encontrar onde que ele está me dando os dados de 2 minutos e 5 minutos, porque aqui ele dá em segundos. Então, ó, 2 minutos, 120 segundos. 5 minutos, 300 segundos. Então, você vai trabalhar com esse intervalo aqui. Então, o final aqui é 0,4 e o inicial 0,7. E aqui ele quer por minuto, então você tem que usar esse tempo aqui, ó. Então, é final 5, inicial 2. Então, vocês têm que montar essa conta e fazer as divisões, tá? Então, lembrando que a velocidade média é concentração final menos concentração inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Façam esse cálculo aí bem simples, tá? A 5, gente, ele te falou que é a velocidade da reação. Então, muito atentos nisso aqui, tá? Fiquem atentos. Velocidade média da reação. Então, quer dizer que para achar a velocidade média da reação, vocês lembram lá que eu dividi pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Só que agora ele quer a velocidade média em função de cada um deles aqui, mais especificamente a do N2, tá? Toda vez que tiver isso, o que vocês vão fazer? Para calcular a da função em relação a alguém, eu tenho que pegar a velocidade da reação e multiplicar pelo coeficiente estequiométrico que ele possui, tá? Vamos supor que eu quisesse do NH3. Eu vou pegar a velocidade da reação e multiplicar pelo coeficiente aqui, que é 2. Por que eu tenho que fazer isso? Porque lá em cima, quando vocês forem encontrar a velocidade da reação, eu fiz exatamente o contrário aqui, ó. Olha só, o que vocês têm aqui. Ele, para achar a velocidade da reação, eu tive que pegar aqui a minha velocidade do que eu queria aqui, no caso do que eu tinha, que era do O3, e dividir pelo meu coeficiente estequiométrico. Só que agora eu já tenho esse VM aqui, que ele já te falou que a velocidade da reação é 0,5, e eu quero encontrar essa velocidade média em relação ao NH2. Então, para eu achar ela, eu vou pegar o meu coeficiente e multiplicar por isso aqui, tá? Então, é assim que vocês têm que fazer a 5. Então, quando ele te der a velocidade da reação já, para você encontrar de cada um desses aqui, basta você multiplicar pelo coeficiente estequiométrico dele. Então, vocês vão fazer essa conta, lembrando que o coeficiente estequiométrico é sempre à frente aqui das minhas substâncias, tá? Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo de Conexão Escola, utilizando o chat. Usando também a Conexão Escola Web, vocês têm acesso ao chat ou pelo WhatsApp, tá?